conflitos são coisas tão comuns assim? Por que às vezes parece que eles saem do nosso controle? No último vídeo, a gente combinou que ia começar a ver os tipos específicos de conflito. Bom, antes da gente entrar nesses tipos propriamente dito e poder falar deles, a gente precisa ter aí uma introduçãozinha sobre o assunto com alguns conceitos básicos, até para entender as classificações que são feitas. Essas classificações, elas não têm o intuito de reduzir toda uma realidade complexa, inteira, em tipos que cabem num quadrinho. Não é exatamente isso. Mas para quê? Para a gente compreender conceitos muito complexos e abstratos, facilita um pouco se a gente conseguir concretizar isso um pouco mais por meio de algumas categorias, alguns tipos que meio que resumem, que simplificam essa realidade complexa para que a gente possa entender ela. Bom, num canal que a gente está querendo desmistificar os conflitos, primeiramente a gente tem que entender o que é conflito. E quando a gente fala de conflito, nessa nossa sociedade ocidental, é muito comum que a gente já pense em algo negativo. É briga, é problema. Se eu te perguntar quais as primeiras palavras que vêm à sua mente quando a gente fala de conflito, a probabilidade é que saiam essas que eu falei. É problema, é confusão, são brigas e tudo mais. Mas essa visão que era mais ainda arraigada lá no começo, alguns séculos atrás, ela vem mudando aos poucos. E como essa visão vem mudando? A partir, muitas vezes, do estudo de alguns pesquisadores, estudiosos aí que vêm trazer uma nova visão sobre esses temas. Nesse nosso caso, é muito importante a gente falar da Mary Parker Follett. E quem foi essa mulher? Bom, foi uma norte-americana, ela estudava organizações, é da área aí da administração, e ela trouxe de forma simplificada nesses conceitos, então, que simplificam a realidade, que as pessoas, no geral, elas têm 3 formas básicas que dá para lidar com o conflito, que seriam a dominação, então, eu quero impor meu ponto de vista sobre o seu, o que eu acredito é o que vale, é o que importa. A gente tem o compromisso, que seria, bom, eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho, e a gente chega num resultado que não é 100% para os dois, mas que dá pra gente entrar num acordo. Melhor coisa do mundo, certo? Errado. Porque aí ela traz justamente essa outra visão de que a gente pode lidar com os conflitos por meio da integração. O que é a integração? É realmente, como a gente falou no último vídeo naquele exemplo da laranja, entender as razões, as motivações de cada um, as necessidades, o que cada um quer, para que esses desejos, essas necessidades possam ser efetivamente atendidos por meio de uma solução criativa para o conflito. E isso trouxe toda uma distinção, uma diferença na forma como a doutrina construiu o pensamento, e esses estudos da Mary Parker, eles foram compreendidos como a grande base para o Como Chegar ao Sim, que é um livro que a gente vai falar muito nesse canal, porque ele é a base, é considerado assim, quase a bíblia da negociação e da mediação, especialmente da negociação. Como a base da mediação e da conciliação é a negociação, fechou a balada, tá tudo junto, misturado, nesse como chegar ao sim. E aí, qual a importância da gente entender essas diferentes formas de lidar com o conflito? Bom, entendendo isso, a gente consegue perceber e entender melhor os tipos de conflito, basicamente, que podem aparecer na nossa vida. O primeiro que a gente vai falando nesses próximos vídeos são os conflitos estruturais. Além da questão do próprio espaço físico, do ambiente que estão inseridas as pessoas, trata muito sobre atitudes danosas, atitudes essencialmente maléficas à situação, que já estão tão a relação, que já estão tão arraigadas ali dentro das partes, que elas já nem lembram onde começou. E aí, para entender esse conceito, a gente tem que falar sobre como funcionam as escaladas do conflito, que fica aí como um spoiler pro próximo vídeo, que é aquele conflito que começa aqui pequenininho, com o negócio de não deixa a toalha molhada em cima da cama, lava aquela louça e me ajuda aqui também, para você não liga pro que eu faço, você não se importa com as minhas necessidades, você não se importa com a minha rotina pesada. Por quê? De repente, se a gente não soluciona esses conflitos aqui no comecinho, eles podem escalar, ou se entra numa espiral de conflito. O que significa? Aquilo que começou pequenininho
vai crescendo, crescendo num ponto que a gente nem sabe mais onde começou. E qual a importância de conter essa escalada? A partir de um tratamento adequado do conflito, aquilo que está pequeno continua pequeno e se gasta mais energia resolvendo problemas que realmente são consideráveis numa relação, ao invés de fazer tudo ir piorando. E aí a tendência é o quê? Que a gente tenha menos problemas graves e mais problemas que são resolvidos por meio de um diálogo franco e aberto. No próximo vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo!